Para poder ajudar vocês, eu vou então gravar essa videoaula com algumas dicas sobre o trabalho de conclusão de curso e sobre a elaboração da proposta que vocês têm que fazer até o dia 15 de abril. Essa proposta tem que ser construída junto com o orientador, vocês têm que conversar com o orientador e encaminhar para ele também, antes da entrega, a proposta para ele poder alinhar o trabalho de conclusão junto com vocês. A proposta, que é a primeira etapa, é um documento não muito grande, no máximo umas 10 páginas. Lá no Moodle tem o modelo que vocês devem seguir e também tem um exemplo de uma proposta de trabalho de conclusão pronta para vocês terem um pouco mais de ideia de como elaborar. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho que vocês vão desenvolver numa área que vocês têm mais interesse. Então, tem alunos desenvolvendo propostas na área de formação docente em tecnologias, jogos educacionais digitais, educação à distância, ferramentas colaborativas, softwares educacionais para educação matemática, jogos educacionais digitais, inteligência artificial na educação. Então, cada um de vocês tem essa liberdade de escolher um tema, ou se vocês não têm uma ideia de que tema desenvolverem, pedir ajuda para um dos professores e ele pode sugerir para vocês um tema. Esse trabalho ele tem uma série de etapas, ele começa nesse semestre, no trabalho de conclusão de curso 1 e termina só no semestre que vem, na disciplina de TCC 2 em dezembro. Nesse semestre, vocês têm que fazer a proposta do trabalho, que vai ser apresentada para pelo menos 2 professores, que vão aprovar ou não essa proposta, e até a metade de julho, vocês vão entregar a primeira parte do trabalho, que é um artigo científico, não é uma monografia. A partir de agosto, quando vocês se matricularem no TCC2, vocês vão continuar esse trabalho. E aí ele vai terminar em dezembro e vai ser apresentado para uma banca. Essa banca vai ser composta pelo orientador e por pelo menos mais 2 professores. Então, a primeira etapa, escolher o tema, que vocês fizeram a definição pelo fórum do Moodle, a definição dos orientadores, que vão ser informados de acordo com os temas que vocês escolheram. Aí, junto com o orientador e seguindo o modelo que está no Moodle, vocês vão elaborar uma proposta de trabalho, como eu comentei, de no máximo 10 páginas, contendo objetivos, a motivação ou justificativa, um referencial teórico bem breve ainda, porque são poucas páginas, o que vocês pretendem desenvolver, que metodologia vão usar, que requisitos de hardware e software vocês precisam, um cronograma prevendo o primeiro e segundo semestre de 2020 e as referências empregadas. Primeira parte, então, objetivo. Objetivo geral, o que vocês querem desenvolver, implementar, estudar, aplicar. Por exemplo, realizar a formação docente dos professores de uma escola pública estadual a partir de ferramentas colaborativas. Objetivos específicos, as atividades necessárias para alcançar o objetivo geral. O que vocês têm que estudar, o que vocês vão definir. Então, por exemplo, estudar ferramentas colaborativas, definir quais ferramentas colaborativas serão utilizadas, realizar um plano de atividades de formação docente. Eu vou aplicar jogos educacionais. Então, que jogos eu vou estudar, como é que eu vou definir que jogo eu vou utilizar, ou quais jogos eu vou utilizar, como é que eu vou validar. Então, os objetivos específicos, eles começam com verbos, tá? Estudar, definir, realizar, implementar, testar, validar. A motivação ou justificativa. Por que desenvolver esse trabalho? Se é uma necessidade da área educacional, uma necessidade dos professores, da escola, é um interesse pessoal, é uma lacuna que existe, que ainda não foi desenvolvido nada nessa área, é a evolução de um trabalho, um projeto que vocês já conhecem, que tem uma referência, que vocês querem continuar. Um breve referencial teórico sobre o tema. E esse referencial teórico ou fundamentação teórica, depois na segunda parte ainda, nesse semestre, quando vocês começarem a elaborar o artigo, ele vai ser aprofundado. Vocês não vão escrever agora na proposta um referencial e jogar fora. Vocês vão usar ele no artigo também. Mas agora ele é uma coisa mais resumida. Principais conceitos da área. Eu vou falar sobre inteligência artificial na educação. Então, conceito de inteligência artificial, ferramentas que podem ser usadas na área de educação. Eu vou falar sobre formação docente em tecnologias. Eu vou falar então sobre formação docente, sobre tecnologia na educação. O meu tema é jogos educacionais digitais. Então, o que é um jogo educacional digital? Isso tudo então faz parte do referencial teórico. E aí a sugestão é que vocês busquem autores clássicos reconhecidos na área, não usem sites como Wikipedia, por exemplo. Buscar sites reconhecidos de professores universitários, buscar livros, artigos de revistas, de periódicos,
artigos de eventos que foram publicados em anais de eventos. Então, buscar um material que tenha um bom embasamento científico para vocês usarem nas propostas e depois também no artigo. Solução proposta, o que vocês pretendem fazer? Eu vou fazer a elaboração de um novo software, eu vou elaborar uma plataforma, eu vou elaborar um jogo, vou aplicar um jogo, eu vou propor e implementar uma atividade de formação docente. Então, o que vocês pretendem fazer? Então, o que vai ser implementado, desenvolvido, testado? Metodologia, como? Basicamente, quando vocês falam sobre aplicar, né, eu vou aplicar um software educacional, ou vou fazer uma formação docente, ou vou aplicar um jogo educacional que eu não estou desenvolvendo, eu estou aplicando um recurso que já existe, estou, na verdade, estudando e aplicando esse recurso. Isso é uma metodologia de estudo de caso. Eu acredito que a maioria de vocês vai acabar fazendo um estudo. Requisito de hardware e software, o que vocês precisam de hardware e software para desenvolver o TCC? Eu vou usar o jogo educacional X, ou os jogos tais, ou a plataforma tal, eu vou trabalhar com o Moodle. Então, o que vocês precisam? Precisam de um servidor, precisam de quais softwares, isso tudo vocês têm que definir. E o cronograma, o que vocês vão fazer? E já prevendo o cronograma até dezembro. Então, cronograma agora até julho, que é a primeira etapa, e de agosto até dezembro, prevendo já a segunda etapa do trabalho de conclusão. O que vocês pretendem fazer em cada uma dessas etapas? O que eu vou fazer em abril, em maio, em junho, em julho? O que eu vou fazer em agosto, setembro, outubro, e assim por diante. Referências, os materiais que vocês vão utilizar para desenvolver a proposta do trabalho de conclusão. Então, vocês têm que anotar tudo. O link, se é uma revista, se é um evento, se é um livro, se é um blog. Então, vocês vão colocar o nome do autor, o nome da página, vão colocar o link para acesso, vão colocar o ano de publicação. Vocês têm que guardar tudo isso, porque isso tudo tem que ser referenciado no trabalho. As etapas, então, para ajudar vocês a começar a pensar no trabalho de conclusão, né? O tema que vocês escolheram estudar, o problema, pode ser colocado numa forma de pergunta. Essa pergunta geralmente é o que dá o norte do nosso trabalho, né? Por exemplo, como aplicar um jogo educacional digital para os alunos do ensino fundamental? Como aplicar uma ferramenta colaborativa para aprimorar os processos de ensino e aprendizagem na educação à distância? Então, a ideia é de fazer uma pergunta e a partir dessa pergunta gerar os objetivos, o geral, os específicos, pensar na motivação. Então, é a pergunta de pesquisa que vai nortear todo o trabalho de vocês e vai ajudar vocês a definir o objetivo geral, que é o objetivo principal. A parte do material bibliográfico, né? Mesmo que a proposta seja em um texto pequenininho, de no máximo 10 páginas, vocês vão buscar materiais para poder depois também usar no artigo, para o referencial teórico e para uma próxima etapa que não vai ter na proposta ainda, que é chamada de estado da arte, que são trabalhos relacionados. Então, vocês vão estudar que trabalhos foram feitos nessa área, os conceitos. Eu estou fazendo um trabalho sobre inteligência artificial na educação. Que outros trabalhos existem? Que tipo de software foi utilizado? Que tipo de software construíram? E aí vocês conseguem posicionar o trabalho de vocês perante os outros, né, para ter uma ideia do que vocês estão fazendo e ter uma ideia da importância e da atualidade do tema que vocês... Quando a gente começa a ler outros trabalhos na mesma área, a gente pode repensar a nossa ideia. Eu já tinha uma ideia formada, daí eu fui buscar alguns artigos e tive uma outra ideia. Mudei um pouco a ideia, o tema ainda é o mesmo, mas eu tive uma ideia diferente. Então isso é interessante, né? Porque vai ajudar vocês a conhecerem o que outras universidades estão fazendo, outros colegas, e vocês podem repensar um pouquinho da forma como vocês tinham pensado em desenvolver o trabalho. Vocês podem buscar materiais em vários lugares, bibliotecas, buscar livros, buscar material na internet, sites como o SiteSeer, o Google Acadêmico, que é o Scholar Google, o portal de periódicos da CAPES. Tem muitos anais de eventos com os artigos disponíveis na internet. Nós temos no FSM uma biblioteca digital chamada Minha Biblioteca, o portal de periódicos da CAPES vocês também conseguem acessar. É só entrar no site da biblioteca da FSM com o login de vocês de aluno, que é o mesmo do portal do aluno, vocês conseguem acesso ao portal de periódicos e também à Minha Biblioteca. Então tem muito material disponível na internet, além de livros, algumas coisas mais recentes, por exemplo, se alguém vai falar de realidade aumentada, pode ser que não encontre materiais em livros, mas tem muito material em artigos publicados na internet. Quando você estiver desenvolvendo o texto, tanto da proposta quanto da próxima parte do trabalho de conclusão,
Cuidado com cópia, paráfrase e plágio. Copiar não se deve, a não ser que seja uma citação colocada entre aspas e referenciada com o autor, a página, o ano que foi consultado. A paráfrase que não se deve usar é quando eu pego um texto e eu só mudo algumas palavras. E o plágio copiar sem informar a fonte. Então, bastante cuidado, porque o NTE tem uma ferramenta de identificação de plágio e se um aluno escreve um trabalho de conclusão, gera um artigo e esse artigo é publicado e ele tem algum tipo de plágio, o autor do texto original pode abrir um processo contra esse aluno e isso é uma coisa bem problemática, né? Ele pode provar que o trabalho dele foi de uma certa tomar cuidado com afirmações fortes sem ter alguma referência do tipo com certeza este jogo educacional que eu vou utilizar é o melhor do mercado. Isso é bem complicado de dizer, né? É o melhor, é o pior. Eu tenho certeza que os professores precisam dessa ferramenta. Eu tenho que ter referências. Onde é que eu li isso? Quem é que disse? Qual é o artigo? Qual é o livro? Então, tomar bastante cuidado com afirmações, assim, dizendo com certeza, eu tenho certeza, só existe essa ferramenta. Então, essas formas de referenciar no texto façam que a gente evite os achismos. Eu não acho, eu estudei sobre aquilo e eu tenho embasamento científico para falar sobre aquilo, não é eu achei que esta ferramenta é a melhor. Junto com o orientador de vocês, vocês vão definir qual é o estilo de escrita. Tá? A gente pode escrever na terceira pessoa de forma impessoal ou na primeira pessoa do plural. Por exemplo, terceira pessoa de forma impessoal. Espera-se que este trabalho. Primeira pessoa do plural, esperamos que este trabalho. Então, combine com o orientador de vocês, né? O que ele acha mais indicado. Metodologias, eu coloquei 3 aqui, mas existem várias metodologias de pesquisa. Se vocês, por exemplo, vão desenvolver um novo software, vou fazer um novo jogo educacional, vou fazer uma plataforma de educação à distância, vou fazer um software na área de inteligência artificial, vocês vão usar uma metodologia chamada dissertação-projeto, que vocês vão criar um protótipo de software. Se vocês forem aplicar alguma coisa que já existe, formação docente, aplicar um software, aplicar um jogo, aplicar uma plataforma de AD que já existe, é um estudo de caso. Eu vou aplicar uma determinada ferramenta e vou validar através desse estudo de caso. Uma simulação seria se vocês fossem simular, por exemplo, o comportamento... Deixa eu pensar numa coisa que eu poderia falar para vocês de uma simulação que poderia ajudar vocês. Vida artificial, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse simular uma floresta artificial e o que aconteceria se chovesse demais ou se chovesse muito pouco ou se tivesse muitas pragas, muitos insetos. Eu poderia simular isso tudo num ambiente computadorizado. Por exemplo, eu poderia usar simulações se eu trabalhasse com alguma coisa de ensino de física e química. Na minha escola não tem laboratório de física e química, então eu vou trabalhar com simuladores para ajudar os meus alunos a estudar física e química. Se vocês forem desenvolver software, se algum de vocês decidiu fazer um novo software, vai ter alguma etapa de modelagem. Então, quem for fazer um estudo de caso, que está com software que já existe, não vai entrar nesse item, mas quem for fazer um software, sim. Vai fazer o modelo de entidade de relacionamento do banco de dados, diagrama de caso de uso, diagrama de classes, então vai usar algum tipo de diagramação de modelagem que, junto com o orientador, também vocês vão decidir. Mas isso só vai acontecer, então, para quem for de software. A gente precisa, depois de pensar no nosso trabalho de conclusão, como ele vai ser testado e validado. Então, mesmo que seja um estudo de caso, como é que eu vou validar o estudo de caso? Eu vou fazer um instrumento para ser aplicado com os professores, com os alunos. Eu vou observar os alunos utilizando o software em sala de aula, no laboratório. Eu vou procurar especialistas da área para eles me dizerem o que eles acharam do trabalho que eu desenvolvi. Então, também junto com o orientador de vocês, vocês vão estabelecer algumas formas de validar, de testar e validar o que vocês... Referências. Tudo que vocês usarem, tanto para proposta quanto depois no artigo, tem que ser apresentado no final do texto. Livros, artigos de revistas, artigos de anais de eventos, artigos da internet, blogs, qualquer material que vocês usaram tem que estar referenciado. E tem que aparecer também no corpo do texto. Então, à medida que vocês vão escrevendo, vocês vão colocando no final do parágrafo, entre parênteses, o sobrenome do autor e o ano da publicação.
E aí isso vai remeter para referências onde a gente vai consultar o material que utilizaram. Aqui tem alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, referência de livro. Tem duas formas aqui, ó, colocando o nome completo do autor, ó. Então, sobrenome, vírgula, nome, e um outro exemplo em que vocês podem abreviar o nome. Ó. Fabiana ficou só F. Ponto, né? Geralmente a gente usa o segundo modelo, que é com a abreviação do nome. Deixa sempre o sobrenome, que é a parte mais importante. Quando eu uso só um capítulo, por exemplo, Sistemas Hipermídia Adaptativos, e aí o nome do livro daquele capítulo. Eu não usei o livro todo, usei apenas um capítulo. Ou quando o livro tem vários autores e tem um organizador. Então, esse segundo exemplo, aparece aquele org, entre parênteses, é um livro que tem um organizador, ele tem vários autores. Quando vocês usarem algum material publicado em eventos, então o que vai ficar em destaque é o nome do evento, né? Por exemplo, ali, Anais do Quarto EAT, que ficou em destaque em negrito, né? Também vai o nome, sobrenome, o nome das pessoas, o título do artigo, ali, Sistema de Recomendação para Profissionais de TI é o título. Né? Vai a cidade, quem é que editou, o ano, isso vocês têm que pegar tudo bastante completo. Se for de uma revista, o que vai em destaque é o nome da revista. Então, também tudo completo. Sobrenome, nome do autor ou dos autores, o título do trabalho, o jogo digital para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. O nome da revista, qual é o volume, qual é o número, a cidade, quem editou, qual é o ano. Dentro do texto, se tem muitos autores, como esse caso, eu não vou citar lá dentro do texto, claro, na referência eu coloco completo, mas eu não vou citar todos os autores. Eu pego o primeiro autor e coloco a abreviatura et al, que quer dizer entre outros. Então, por exemplo, Silveira et al. 2012. Silveira, entre outros, 2012. A gente pega sempre o primeiro autor. Então, por exemplo, se eu pegasse esse aqui, ó, Ciríaco Elias de Lima, lá dentro do texto eu ia citar Ciríaco et al. Ciríaco, entre outros. A parte da web, mesmo que vocês busquem artigo de revista ou de anais de eventos, se eles estiverem disponíveis na internet, vocês também vão buscar o link. Então, eu vou buscar o link e vou colocar quando eu acessei. Podem ver nesse exemplo, ó, disponível em, aí aparece o link completo, acesso em dia, mês e ano. Tá? Se tiver local e editora, também se inclui. Né? Se eu não tenho numeração de páginas, porque na internet muitas vezes não tem numeração de página, e eu vou fazer uma citação literal, que eu vou colocar algum material entre aspas, eu não preciso colocar página. Se é de livro, por exemplo, vocês leram um livro e estão copiando um trecho, colocando entre aspas, na página 45. Dentro do texto vai ter que aparecer lá, nome do autor, ano, página P.45. Nas referências não, na referência vai aparecer o nome do livro, mas onde aparecem os trechos que vocês buscaram e usaram entre aspas, que é uma citação literal, tem que colocar a página. Uma dica, quando vocês copiam o endereço para dentro lá do texto da proposta, ele vai ficar no formato de link marcado em azul. Vocês vão lá com o botão direito e pedem para remover esse link, ele não deve. Algumas dicas, né, ainda para vocês continuarem pensando não só na proposta, mas também no TCC como um todo. Buscar fontes de referências confiáveis, livros, artigos, materiais de revistas científicas publicados em outras universidades, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Não use Wikipedia, por exemplo, que não é uma fonte de referência confiável. Sempre tentar buscar material mais recente possível, então não usar coisas de 20 anos, tentar buscar coisas bem mais recentes. Não usar somente um único autor, buscar diferentes autores. E tentar escrever com as suas próprias palavras, ou seja, não usar muitas citações copiadas, né? Entre aspas, que são as citações literais, né? Vocês vão ler vários autores e vão escrever com as próprias palavras e vão colocar no final do parágrafo o sobrenome do autor dizendo de onde vocês buscaram ideias. Tudo que vocês escolherem tem que ser justificado. Por que este software, por que esta linguagem, por que este banco de dados, por que vou trabalhar com ensino fundamental, por que educação matemática, por que educação à distância, vocês têm que dizer o porquê que vocês escolheram, não é só porque eu quis, né? Tem que deixar claro o que o trabalho de vocês tem de diferente de outros, qual é a validade, a motivação, a justificativa, o porquê desenvolver, cumprir os prazos que vocês vão estabelecer no cronograma para vocês poderem chegar lá no final do ano com esse trabalho pronto. Depois que passar pela banca a proposta, vocês têm que tomar cuidado para fazer o que vocês propuseram, né? Não dá para propor uma coisa e depois fazer outra, a não ser que vocês combinem com o orientador e expliquem por que vocês estão modificando alguma coisa.
e muito cuidado com a redação do texto para que o texto seja escrito numa língua. Se possível, e é muito recomendado buscar bibliografia em língua estrangeira, utilizar o portal de periódicos da CAPES, que tem vários artigos científicos, conversar constantemente com o orientador, seja por e-mail ou de alguma outra forma, para que vocês possam ir apresentando o que vocês estão fazendo. Se possível, ainda esse ano, antes de terminar o trabalho de conclusão, tentar mandar, nem que seja ainda versões parciais do trabalho de vocês, para eventos, né? Encaminhar esses artigos para eventos, porque isso é bem importante, isso conta pontos também no final, na apresentação do trabalho de conclusão. Aqui as referências que eu utilizei para montar essa apresentação, e só relembrando, né? O que vocês precisam agora até o dia 15 de abril, junto com os orientadores, vocês vão entrar em contato com os seus orientadores, assim que vocês receberem a lista da definição dos orientadores, e seguindo o modelo que está lá no Moodle, vocês vão construir uma proposta de trabalho de conclusão, como se fosse um projeto, para 2 semestres. Começa nesse semestre e termina em dezembro. E esse projeto deve ter no máximo 10 páginas, tá? Então não é um projeto muito grande. Assim que vocês puderem, já entrem em contato com seus orientadores e comecem então a desenvolver o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato e bom trabalho para todos.